Tem coisas que a gente vive e pensa que jamais vai ter coragem de contar. Mas hoje, depois de tantos anos, eu resolvi abrir meu coração para vocês, meus queridos. Meu nome é Benedita Maria da Silva. Tenho 78 anos bem vividos. E essa é a história que marcou a minha vida de um jeito que vocês nem podem imaginar. Uma história que ficou escondida nas dobras do meu tempo por mais de meio século, guardada 7 chaves dentro da minha alma. Se vocês gostam de histórias reais, daquelas que fazem a gente pensar e sentir, que mostram a força que a gente tem por dentro, já deixa um joinha aqui pra vó, se inscreve no canal para não perder nenhuma das minhas conversas e me conta aqui nos comentários de onde vocês estão me escutando agora, nesse exato momento. Quero saber se tem gente de longe acompanhando essa prosa da vó. Agora senta que lá vem história e escuta com muita atenção, meus filhos, porque o que eu vivi, pouca gente teria aguentado, mas eu aguentei e hoje estou aqui para testemunhar a força da vida e a capacidade do ser humano de se reerguer das cinzas. Ah, meus queridos, a vida no sítio, lá pelos anos 60, era outra coisa. Um paraíso pintado com as cores da simplicidade. Um sossego danado que só a natureza pode oferecer. Um cheiro de terra molhada depois da chuva que acalmava a alma da gente. Um perfume que entrava pelas narinas e se alojava no coração. A gente acordava bem cedinho. Não era com despertador, não. Era com o canto dos galos, anunciando um novo dia. E o sol entrando pelas frestas da janela de madeira bruta, pintando o chão de terra batida com faixas de luz dourada. Aquele café fresquinho, coado no pano, feito no fogão de lenha que minha mãe, Carmelita, preparava com tanto amor e dedicação, era o melhor do mundo. O cheiro invadia a casa toda, misturado com o aroma doce das flores de jasmim que cresciam viçosas ao lado da porta da cozinha e das pitangueiras que enfeitavam nosso quintal. Os passarinhos cantavam nas mangueiras centenárias que nos davam sombra e frutos, e o orvalho ainda brilhava nas folhas das plantas, parecendo joias espalhadas pela grama verdejante. Eram tempos simples, meus filhos, de uma simplicidade que hoje em dia pouca gente conhece. Mas, mesmo com pouco, o coração da gente era cheio de alegria, de uma felicidade que brotava nas coisas miúdas, nas pequenas dádivas da vida. As brincadeiras na rua, de terra batida, com os pés descalços sentindo o calor do chão sob o sol e a maciez da poeira entre os bridos. Os banhos de rio nas tardes quentes de verão, onde a água fresca do Rio Doce lavava a alma da gente, levando embora o cansaço do dia. As noites estreladas, com o céu tão limpo que parecia um manto bordado de diamantes, e a gente deitado na varanda e em esteiras de palha, contando histórias antigas, causos de assombração e tentando adivinhar as constelações, desenhando figuras no firmamento. Tudo isso ficou guardado aqui, bem no fundo da minha memória, como um tesouro precioso, um acalanto para os dias mais difíceis que viriam, um lembrete do que era a verdadeira inocência. A gente não tinha muito, não, meus queridos. Não tinha televisão, nem rádio para todo mundo, muito menos carro. Mas tinha a natureza nos abraçando, o calor da família nos aquecendo e a inocência da infância nos protegendo, pelo menos por um tempo. Aqueles eram os dias de pura luz, antes da escuridão começar a se esgueirar. Nossa casinha era pequena, de taipa, com paredes de barro batido e um telhado de telhas de barro que nas chuvas mais fortes teimava em gotejar em alguns pontos, formando pequenas poças no chão de terra. Mas a gente dava um jeito, colocava um balde, uma bacia e a vida seguia,
sem grandes lamentações. O terreiro era grande, de terra vermelha, um vasto tapete de cor vibrante que se estendia até a cerca de arame farpado. Minha mãe, Carmelita, era apaixonada por flores e adorava plantar espécies coloridas ao redor da casa. Tinha girassol que se virava para o sol, 11 horas que abriam pontualmente e um pé de rosa que dava umas flores miudinhas, mas tão cheirosas que perfumavam o ar. No fundo do quintal, a gente tinha a horta, onde plantava de tudo um pouco. Milho para o fubá e a pamonha, feijão para a mesa, abóbora para o doce, mandioca para a farinha, alface e couve para as saladas, tudo fresquinho, tirado da terra na hora de cozinhar, com aquele gosto de coisa natural, sem veneno, sem pressa. Meu pai, Sebastião, era um homem de poucas palavras, meio bruto às vezes, com as mãos calejadas pelo trabalho pesado no campo. Ele era trabalhador danado, e isso ninguém podia negar. Cuidava da roça com unhas e dentes, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Tirava da terra o sustento da gente com muito suor e sacrifício. Ele levantava antes do galo cantar, com a enxada no ombro, e só voltava para casa quando o sol já se punha, exausto, com a camisa suja de terra e o rosto marcado pelo sol, mas com a certeza de ter feito seu melhor para a família. Minha mãe, Carmelita, era o coração da casa, a luz dos nossos dias. Uma mulher doce, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando as coisas apertavam e a colheita não era tão boa. Ela costurava para fora, fazia remendos nas roupas dos vizinhos com uma agulha que parecia dançar em suas mãos. Bordava toalhas e panos de prato para vender na feira da cidade aos sábados. E fazia uns bolos e doces de dar água na boca, com frutas do nosso próprio quintal. Bolo de fubá com erva doce, de milho, de mandioca molhadinho, doces de abóbora com coco, de mamão verde com cravo. Só de lembrar já me dá água na boca, um cheiro de infância que me acompanha até hoje. E cuidava de mim e dos meus 2 irmãos mais novos, o Zeca e a Maria, com uma paciência de santa, um amor que transbordava do peito, um carinho que nos envolvia como um manto protetor. Eu era mais velha, então ajudava minha mãe nos afazeres da casa. Desde cedo aprendi a varrer o terreiro, levantando nuvens de poeira vermelha, a lavar a louça na bica, onde a água era fresca e pura, a estender a roupa no varal sob o sol forte. Cuidava dos meus irmãos, brincava com eles de esconde-esconde, pega-pega, contava histórias que eu inventava na hora, e ia buscar água no poço, que ficava um pouco afastado da casa, lá perto da cerca do pasto. O balde era pesado, eu sentia os braços cansarem, mas eu me sentia importante ajudando a família, contribuindo para o dia a dia. A vida era corrida, com muitas tarefas e responsabilidades para uma menina. Mas a gente era feliz do nosso jeito, com a simplicidade que a vida no interior nos oferecia, longe das complicações da cidade grande. Lembro com carinho das festas juninas, que eram o ponto alto do ano. A fogueira acesa no meio do terreiro, crepitando e lançando faíscas para o céu escuro, as barraquinhas de comida cheias de guloseimas, quentão fumegante, milho cozido no ponto, pipoca estourando na panela de ferro, bolo de milho, o cheiro de quentão e milho verde no ar se misturava ao som da sanfona e do violão.
A quadrilha era a parte mais esperada, com todo mundo dançando e rindo, as moças com seus vestidos de chita coloridos, enfeitados com laços e fitas, e os rapazes com suas camisas xadrez e chapéus de palha. Todo mundo se juntava, vizinhos, parentes, amigos. Era uma alegria só que durava até o sol raiar, iluminando os rostos cansados, mas felizes. E os domingos na igreja, com aquela cantoria bonita que ecoava pelas paredes de pedra da capela, e a gente todo arrumadinho, com a roupa do dia de ir na missa, a melhor que a gente tinha. Eu adorava ir para a missa, sentar no banco de madeira, sentir o cheiro de incenso e escutar as histórias do padre que falava de fé, de esperança, de amor ao próximo, de caridade. Depois a gente voltava para casa e minha mãe preparava aquele almoço especial, com galinha caipira criada no quintal, um frango gordo e saboroso, arroz fresquinho com pequi, farofa de couve e salada de alface da horta, crocante e verdinha. Era um banquete digno de rei. A gente não tinha muita coisa, meus queridos, não tínhamos riquezas, mas tinha amor, tinha união, tinha a natureza que nos abraçava todos os dias com a sua beleza e generosidade e uma fé que movia montanhas. Eu gostava de ajudar meu pai na roça também, sabia? De pegar na enxada, de sentir o cheiro da terra úmida depois da chuva, de ver as plantinhas crescendo fortes e saudáveis sob o sol. Ele me ensinava os segredos da lavoura, como cuidar das mudas de café e de milho, como reconhecer as ervas daninhas que atrapalhavam o crescimento da plantação e como arrancá-las, sem machucar as raízes boas. E nas noites de lua cheia, a gente se sentava na varanda, naqueles bancos de madeira rústicos, para conversar, para contar histórias de assombração que a gente ouvia dos mais velhos, de causos antigos da cidade, de lobisomens e mulas sem cabeça. Ouvíamos os cantos dos grilos e dos sapos que vinham do brejo, um coro noturno que nos embalava. Meu pai às vezes pegava o violão velho, com as cordas já gastas e algumas desafinadas, e tocava umas modas antigas, daquelas que falam do amor, da saudade, da vida no sertão, de boiadeiro, e a gente cantava junto, a família toda reunida, em um coro desafinado, mas cheio de afeto, de alma. Eram momentos simples, mas que ficaram gravados no meu coração para sempre, como fotografias vivas, cheias de luz. A gente era uma família unida, apesar das dificuldades que a vida no campo impunha. Minha mãe sempre dizia que o importante era ter saúde, e a gente tinha de sobra, graças a Deus. A gente corria, pulava, brincava o dia todo, subia em árvores para colher frutas, nadava no rio e à noite dormia um sono pesado, sem preocupações, sem medos. A única preocupação era com o tempo. Se ia chover para molhar a plantação, se o sol ia ser forte para secar o café que a gente colhia e estendia no terreiro. E a gente confiava em Deus, que sempre cuidava da gente, da nossa roça, da nossa família. A vida era assim, meus queridos, um ciclo que se repetia cada dia com a beleza da natureza e o calor da nossa família. Eu era feliz, de verdade. Uma felicidade simples, pura, que não dependia de ter muito, mas de valorizar o pouco que a gente tinha. E eu valorizava cada instante, cada sorriso, cada abraço apertado da minha mãe, cada brincadeira com meus irmãos, porque no meu coração de menina eu sabia que aqueles momentos eram os mais preciosos da minha vida.
a essência da minha inocência, o cheiro de um tempo que jamais voltaria. Foi por volta dos meus 13 anos que as coisas começaram a mudar, meus queridos. Aquele tempo de luz e brincadeiras começou a se embaçar como um espelho velho. Uma sombra começou a pairar sobre a nossa casa, uma coisa estranha que eu não conseguia entender direito, mas que me apertava o peito de um jeito que nunca tinha sentido antes. Meu pai, Sebastião, que antes era mais reservado, com seu jeito bruto e poucas palavras, começou a me olhar de um jeito diferente, um olhar que me deixava profundamente incomodada. Um arrepio subia pela minha espinha e o cabelo da nuca se arrepiava. Ele se aproximava de mim com mais frequência, inventava desculpas banais para me tocar. Um abraço mais demorado do que o normal, uma mão que se demorava na minha perna enquanto a gente conversava na varanda, ou um afago nos meus cabelos que parecia mais uma forma de me prender, de me controlar do que de me acariciar. No começo eu não entendia a malícia. Achava que era só o jeito dele de demonstrar carinho. Um carinho meio desajeitado, de pai de roça, que não sabia bem como expressar afeto. Mas com o tempo, esses toques foram ficando mais insistentes, mais invasivos, mais ousados. Aquele carinho virou um aperto, uma invasão. Ele me chamava para ajudá-lo no pomar, um lugar mais afastado da casa, escondido entre as árvores frutíferas, mangueiras, jabuticabeiras, goiabeiras, onde o som da nossa voz não alcançava os ouvidos de ninguém, onde o silêncio era cúmplice. E lá, aproveitando que meus irmãos, o Zeca e a Maria, estavam brincando no terreiro, correndo atrás das galinhas, e minha mãe ocupada com os afazeres domésticos, lavando roupa no tanque de cimento ou preparando o almoço no fogão de lenha, ele se aproveitava de mim. A primeira vez foi um choque, um terror que me paralisou. Eu fiquei em estado de torpor, sem saber o que fazer, com o corpo todo travado pelo medo, sem conseguir gritar, sem conseguir reagir, a voz presa na garganta. Ele me ameaçava com palavras duras, sussurradas no meu ouvido, me dizendo que se eu contasse para alguém, para minha mãe ou para qualquer um, ele ia fazer mal para minha mãe e meus irmãos, que a vida deles viraria um inferno, que ele os machucaria. A voz dele era baixa, quase um rosnado, mas carregada de uma crueldade que me gelava a alma, me deixava sem ar. Eu sentia uma vergonha tão grande, uma culpa que não era minha, mas que me corroía por dentro, me sufocava a cada segundo. Eu não entendia por que meu próprio pai, a pessoa que deveria me proteger, que deveria me amar incondicionalmente e cuidar de mim, estava fazendo aquilo comigo. Era uma dor tão profunda, uma ferida que parecia não ter cura, que sangrava a cada toque, a cada olhar, a cada vez que ele se aproximava. Eu tentava evitar ficar sozinha com ele, inventava desculpas esfarrapadas para não ir ao pomar, dizia que estava com dor de cabeça, que precisava ajudar minha mãe com urgência, que as galinhas tinham fugido, mas ele sempre encontrava um jeito de me pegar desprevenida, de me encurralar, de me forçar a ir com ele usando a sua força e a minha fragilidade. As noites se tornaram um pesadelo constante. Eu tinha medo de dormir, de fechar os olhos, medo de que ele entrasse no meu quarto, que era separado por uma cortina de chita, não uma porta, medo de que a escuridão trouxesse de volta a figura dele, o cheiro dele, o toque dele. Eu me encolhia na cama, tremendo, suando frio, rezava baixinho, quase um murmúrio, para que tudo aquilo acabasse logo, para que eu acordasse daquele pesadelo, para que o dia nascesse logo. Eu me sentia suja, usada, como se tivessem roubado a minha alma, a minha pureza, uma parte essencial de mim que nunca mais voltaria. E o pior de tudo, ela ter que fingir que estava tudo normal, ter que sorrir para minha mãe e meus irmãos, brincar com eles como se nada tivesse acontecendo, como se a minha vida não tivesse virado de cabeça para cima, de pernas para o ar,
Por dentro eu estava em pedaços, sangrando em silêncio num desespero que ninguém via. Eu não conseguia entender como uma pessoa que deveria me proteger, que deveria me amar, era capaz de me fazer tanto mal, de me causar tanta dor e sofrimento. Eu me sentia sozinha no mundo, sem ter a quem recorrer, sem ter uma mão para me segurar, um ombro para chorar. Eu pensava em contar para minha mãe, em desabafar, em pedir ajuda, em me livrar daquele peso, mas o medo da reação do meu pai me paralisava. Eu tinha medo do que ele podia fazer com ela, com meus irmãos, com a nossa família, de destruir tudo o que restava de paz na nossa casa. Então eu guardava tudo dentro de mim, esse segredo terrível que me sufocava a cada dia, que me roubava o ar, que me impedia de respirar. A alegria que eu sentia antes, aquela felicidade simples e pura da infância, desapareceu, dando lugar a uma tristeza profunda, a um vazio que parecia não ter fim, que me consumia por inteiro. Eu me tornei uma menina calada, fechada em si mesma, com o olhar perdido, sem brilho, sem vida. As brincadeiras com meus irmãos não me davam mais prazer. Os dias pareciam não ter cor, não ter sentido. A sombra no pomar havia se estendido para toda a minha vida, envenenando a minha alma e roubando a minha inocência, deixando apenas um traço de dor, de medo e de desespero. O perfume doce das flores do quintal agora me parecia amargo, uma lembrança constante da inocência que me foi roubada. Com o passar do tempo, a situação só piorava, meus queridos. As investidas do meu pai se tornavam mais frequentes, mais ousadas, mais agressivas. Aquele medo constante me acompanhava para todos os lados, como uma sombra que não me largava, que se agarrava aos meus calos. Eu vivia em estado de alerta, sempre tensa, com o coração acelerado, batendo forte no peito, como um tambor descompassado. As noites eram as piores. O barulho da porta do meu quarto rangendo, mesmo que fosse apenas o vento balançando a cortina, me fazia despertar em um sobressalto, o corpo todo tremendo, suando frio. Eu me sentia impotente, sem forças para lutar, para gritar, para pedir socorro. Era como se a minha voz tivesse sido arrancada de mim, como se eu fosse um peixe fora d'água sem conseguir respirar. O silêncio se tornou meu maior inimigo. Um silêncio pesado, sufocante, que me isolava do mundo, que me impedia de respirar, de viver. Eu olhava para minha mãe, para o carinho com que ela cuidava de todos nós, para o sorriso dela, que era a luz da nossa casa, e senti uma dor ainda maior por não poder contar a verdade. Como eu poderia destruir aquela felicidade frágil, aquela paz que ela tanto se esforçava para manter com tanto sacrifício? Como eu poderia fazê-la sofrer daquela maneira com uma verdade tão cruel e devastadora? E meus irmãos, o Zeca e a Maria, tão pequenos, tão inocentes, com seus olhos curiosos e suas risadas contagiantes que enchiam a casa de vida. Eles não mereciam ter a vida marcada por essa tragédia, por essa mancha tão feia. Então eu continuava calada, engolindo as lágrimas que teimavam em rolar pelo meu rosto, secando-as rapidamente com a barra da saia para que ninguém percebesse. Carregava sozinha esse fardo pesado demais para os meus ombros de menina, um fardo que me curvava, que me fazia sentir 100 anos mais velha do que eu era, mas por dentro a revolta crescia, fervia em minhas veias como um vulcão prestes a explodir. Um sentimento de injustiça, de indignação, começava a brotar no meu coração como uma semente de fúria que germinava em solo árido.
Por que isso estava acontecendo comigo? Eu não tinha feito nada para merecer tanto sofrimento, tanta dor, tanta humilhação. Eu me sentia culpada, mesmo sabendo lá no fundo que a culpa não era minha, que eu era a vítima inocente. Mas a sociedade nos ensina a sentir essa culpa, não é? As pessoas da cidade, com suas vidas simples e seus fofocas constantes que corriam mais rápido que o vento, pareciam não notar nada de diferente em mim. Ou talvez notassem, mas preferissem fechar os olhos, como se o problema não fosse deles, como se fosse mais fácil ignorar a dor alheia. Eu sentia o olhar de alguns vizinhos de um jeito estranho, um olhar de curiosidade, de desconfiança, de pena, como se soubessem de algo, como se estivessem me julgando em silêncio. Aquele olhar me pesava, me fazia querer sumir, me esconder. Isso só aumentava a minha vergonha, o meu isolamento, a minha sensação de estar exposta, de ser diferente, manchada. Eu me sentia marcada, como se todos soubessem um segredo sujo que eu carregava, mesmo que ninguém falasse abertamente sobre o assunto. Era como se uma mancha invisível tivesse na minha testa. A escola, que antes era um lugar de alegria e aprendizado, com as brincadeiras no recreio, as cantigas e as aulas da Dona Aurora, a professora que cheirava lavanda, se tornou um tormento. Eu tinha dificuldade de me concentrar nas aulas, de interagir com os colegas, de prestar atenção no que a professora falava. As palavras pareciam não fazer sentido. Meus pensamentos estavam sempre voltados para o que acontecia em casa, para o medo constante, para a próxima vez que ele me chamaria para o pomar, para a próxima noite de terror. Eu me sentava sozinha no recreio, num canto afastado, debaixo da árvore de jaca, olhando as outras crianças brincarem, rirem, correrem livremente, sentindo uma profunda inveja da liberdade e da despreocupação delas. Eu via a alegria nos olhos delas e a minha própria alegria parecia ter se esvaído para sempre. Às vezes, eu chorava escondida, no banheiro da escola, com a torneira aberta para abafar o som dos meus soluços, tentando aliviar um pouco a dor que me consumia, que me apertava o peito de um jeito quase insuportável. Mas as lágrimas pareciam não ter fim, como um rio caudaloso que transbordava sem cessar, levando consigo um pedaço da minha alma, me esvaziando por dentro. E depois eu tinha que enxugar o rosto rapidamente, respirar fundo, fingir que estava tudo bem, colocar um sorriso forçado no rosto para que ninguém percebesse o meu sofrimento, a minha agonia. O peso do silêncio era quase insuportável, meus queridos. Era como se eu estivesse gritando por dentro, em um desespero mudo, mas nenhuma palavra conseguisse sair da minha boca, presa na garganta, sufocada pelo medo. Era uma tortura diária, uma prisão invisível que me consumia lentamente, me transformando em uma sombra do que eu era. O julgamento invisível dos olhares e o meu próprio silêncio eram as paredes dessa prisão. Mas sabe, meus queridos, por mais escura que a noite seja, por mais densa que seja a escuridão que nos envolve, sempre existiu uma pequena faísca de esperança, um brilho que teimava em surgir mesmo nas cinzas mais frias. E essa faísca surgiu dentro de mim, bem no meio daquela tristeza toda, daquele vazio que parecia me engolir por inteiro. Um dia, eu me olhei no espelho rachado do meu quarto, aquele espelho velho que refletia uma imagem distorcida, e vi uma menina com o olhar apagado, sem vida, os ombros curvados pelo peso do mundo, a vida escorrendo pelos dedos como areia fina que se esvai entre os dedos. E eu pensei, com uma voz que parecia não ser a minha:
Não, Benedita, você não pode deixar que isso te destrua. Você precisa reagir, você precisa lutar, você precisa se salvar por você mesma. Foi como se uma força estranha, uma energia que eu não sabia que existia dentro de mim, tivesse tomado conta de mim, uma vontade inabalável de sobreviver, de dar a volta por cima, de resgatar a minha própria vida das mãos daquele que a estava roubando. Eu comecei a observar as mulheres da minha cidade com outros olhos, com um olhar mais atento, mais curioso. Dona Maria, a parteira, que era tão forte e decidida, com suas mãos firmes e seu olhar acolhedor, que ajudava a trazer vidas ao mundo e a cuidar das mães com uma sabedoria ancestral. Irmã Teresa da igreja, com sua fé inabalável e sua dedicação aos outros, sempre com uma palavra de conforto e um sorriso no rosto, mesmo diante das maiores adversidades. E minha própria mãe, Carmelita, apesar de toda a sua doçura e aparente fragilidade, uma mulher guerreira que nunca deixou faltar nada para os filhos, que enfrentava as dificuldades com uma coragem silenciosa, uma força que vinha do amor. Eu vi a força delas, a capacidade de enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, de seguir em frente, e isso me dava um pouco de coragem, um sopro de inspiração que me fez querer ser como elas. Comecei a ler os livros que encontrava na pequena biblioteca da cidade, que ficava na casa da Dona Aurora, a professora. Eram livros velhos, alguns empoeirados, com cheiro de mofo, mas para mim eram tesouros, portais para outros mundos. Histórias de mulheres que superaram grandes desafios, que lutaram por seus direitos, que transformaram suas vidas, que não se curvaram diante da adversidade, que foram à luta. Aquelas histórias me davam esperança, me mostravam que era possível sair daquela situação, que eu não estava sozinha, que outras mulheres já haviam trilhado caminhos semelhantes e encontrado a luz no fim do túnel. Eu comecei a cuidar mais de mim, do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Passava mais tempo arrumando meus cabelos que antes viviam despenteados e sem brilho, lavando minhas roupas com mais carinho, costurando pequenos detalhes nelas para me sentir mais bonita, para levantar o meu astral. Era como se eu estivesse tentando resgatar a menina que eu era antes, a menina que gostava de rir, que tinha alegria de viver. Eu comecei a evitar meu pai ao máximo, a criar uma barreira invisível entre nós, uma distância física e emocional. Inventava tarefas para fazer longe dele, passava mais tempo na casa das vizinhas, ajudando nos afazeres domésticos, na horta, na cozinha. E quando ele se aproximava, eu tentava manter uma distância segura, respondendo apenas o necessário, com a voz firme, sem demonstrar medo, sem deixar transparecer a minha fragilidade. Essa minha mudança de comportamento pareceu incomodá-lo profundamente. Ele percebeu que eu não era mais aquela menina assustada e submissa, que eu estava começando a reagir, a me defender. Ele começou a me olhar com raiva, a me repreender por qualquer coisa, por qualquer olhar, por qualquer movimento meu, a tentar me intimidar com o olhar, com a voz. Mas eu não me deixava bater, não me deixava intimidar. Aquela pequena faísca dentro de mim havia se transformado em uma chama de resistência, de autoproteção, de dignidade, de amor próprio. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de sair daquela casa, de construir uma vida para mim, longe daquele pesadelo, daquela sombra que me perseguia. Comecei a pensar em trabalhar, em juntar dinheiro para minha fuga, para minha liberdade. Ajudava a dona Zulmira na venda de doces na feira, carregava as caixas de madeira, arrumava as bancas, atendia os clientes com um sorriso forçado, varria o chão da igreja depois da missa, limpava os bancos de madeira, fazia pequenos serviços para as vizinhas, como buscar lenha no mato, ajudar a cuidar dos animais, lavar roupa. Cada moeda que eu ganhava era uma vitória, um passo a mais rumo à minha liberdade, à minha independência. Eu escondi o dinheiro em um potinho de barro que enterrei no quintal, debaixo da mangueira, onde ninguém encontraria. Eu sabia que não seria fácil, que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, que eu ia ter que enfrentar muitas dificuldades e a raça daquele homem.
mas eu estava decidida. Eu não ia deixar que aquela sombra continuasse a pairar sobre a minha vida, que ela me definisse, que ela me roubasse a alegria de viver. Eu ia lutar pela minha felicidade, pela minha paz, pela minha liberdade, pela minha vida. Aquela decisão de mudar, meus queridos, foi o ponto de virada na minha história. Foi quando eu percebi que, apesar de tudo que eu havia passado, eu ainda tinha o poder de escolher o meu destino, de reescrever a minha própria história, de me tornar a Benedita guerreira que eu sou hoje. O despertar da Benedita estava apenas começando. A minha decisão de mudar não tornou as coisas mais fáceis. Pelo contrário, meus queridos, meu pai percebeu a minha resistência, a minha nova postura, a minha teimosia em não me curvar mais e se tornou ainda mais agressivo, mais controlador, mais cruel nas palavras e nos atos. Ele me vigiava de perto como um falcão faminto que observa sua presa. Não me deixava sair sozinha para lugar nenhum. Inventava castigos por qualquer coisa, por qualquer olhar, por qualquer movimento meu, por qualquer palavra que eu dissesse. As palavras dele eram como chicotadas na alma, tentando me humilhar, me fazer sentir culpada, me diminuir, me quebrar por dentro. Ele tentava me quebrar, me fazer voltar a ser aquela menina assustada e submissa que ele estava acostumado a ver. Mas eu me agarrava àquela chama dentro de mim, a minha vontade de ser livre, de ser dona da minha própria vida e do meu próprio corpo. Eu continuei trabalhando escondido, com muito cuidado, como um segredo guardado no fundo do peito, juntando cada centavo que eu podia, um por um, escondendo o dinheiro num potinho de barro enterrado no quintal debaixo da mangueira, onde ninguém encontraria, nem mesmo o olhar mais curioso. Aprendi a costurar com Dona Joana, a vizinha, uma costureira de mão cheia, que me ensinou os segredos da agulha e da linha. E comecei a fazer pequenos trabalhos para fora, remendos, barras de calça, até alguns vestidos simples para as moças da vila. Cada peça de roupa que eu entregava, cada moeda que eu recebia era uma vitória, um passo a mais para longe daquela casa, para longe daquele pesadelo, para minha liberdade. Mas o medo ainda me assombrava, como um fantasma persistente. O medo de ser descoberta, de sofrer as consequências da minha rebeldia, de ser punida por ousar querer uma vida diferente. Eu vivia com o coração apertado, sempre com a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer, de que a qualquer momento ele descobriria meus planos e tudo desmoronaria. Minha mãe percebia que algo estava errado comigo. Ela me olhava com preocupação, com tristeza nos olhos, a boca sempre um pouco curvada para baixo. Tentava conversar, me perguntava o que estava acontecendo, o que me afligia, o que tirava o meu sono. Mas eu não conseguia contar a verdade. O medo do meu pai era mais forte, o medo de magoá-la, de fazê-la sofrer. Era paralisante. Então, eu inventava desculpas, dizia que estava cansada, que não estava me sentindo bem, que era coisa de menina, mãe, não se preocupe. Mas eu via tristeza nos olhos dela, a angústia por não conseguir me ajudar, por não saber o que se passava comigo, e isso me doía na alma. Essa situação me corroía por dentro, me causava uma dor imensa, um remorso, mas eu não via outra saída. Eu tinha que protegê-la, mesmo que isso significasse carregar o meu fardo sozinha. Os anos foram passando lentamente, como uma procissão em dia de sol forte, arrastando-se. Eu completei 18 anos e a pressão para que eu arrumasse um casamento começou a aumentar de forma insuportável. Meu pai já tinha alguns pretendentes em vista, rapazes da cidade, que ele achava bons partidos, com terras e algum dinheiro, que podiam me dar um futuro. Essa ideia me apavorava. A simples menção de ter que me casar, de ter que viver sob o domínio de outro homem, me causava repulsa, um nó na garganta, um calafrio na espinha. Eu sabia que precisava agir logo, antes que meu pai tomasse alguma decisão por mim, antes que ele me forçasse a um casamento indesejado, a uma nova prisão. Foi então que surgiu uma oportunidade, como um raio de sol em meio à tempestade mais forte. Uma família da capital, que tinha parentes na nossa cidade e vinha visitá-los de vez em quando, estava procurando uma pessoa para ajudar nos cuidados com uma senhora idosa, que estava doente, precisando de companhia e atenção. Era um trabalho longe, em uma cidade grande,
uma metrópole que eu só conhecia de ouvir falar, mas era a minha chance de escapar, de começar uma vida nova, longe de tudo aquilo, de toda aquela escuridão. Dona Maria, a parteira, que sempre teve um carinho especial por mim, que me viu nascer e crescer e sabia o que eu estava passando, pois seu olhar experiente de vida captava a minha tristeza e o meu desespero silencioso, me ajudou a entrar em contato com essa família. Ela foi a minha mão amiga, a minha aliada naquele momento crucial. E ela me incentivou a aceitar a proposta, a não ter medo de ir embora, a buscar a minha felicidade, a minha liberdade. A decisão não foi fácil. Deixar minha mãe e meus irmãos, mesmo naquela situação tão difícil, me causava muita dor, um aperto no peito, uma sensação de abandono. Mas eu sabia que era o melhor para mim, que eu precisava me afastar daquele ambiente tóxico para poder sobreviver, para poder respirar de verdade. Com o coração apertado, mas com uma nova esperança no peito, eu me despedi da minha família. Não contei a verdade para ninguém, apenas disse que ia trabalhar na capital, que era uma oportunidade única de crescimento que eu não podia perder. Aquele dia foi um dos mais difíceis da minha vida. Olhar para trás e ver a casinha onde eu cresci, a horta, o pomar, cada canto que guardava tantas lembranças, algumas boas, outras nem tanto, sabendo que eu estava deixando para trás parte da minha história, me causou um nó na garganta, uma vontade de chorar que eu tive que segurar com todas as minhas forças. Mas eu segui em frente, com a firmeza de quem busca a liberdade, de quem anseia por uma nova chance, por um novo começo. Os ventos da mudança começaram a soprar em minha direção, levando-me para um novo caminho, para uma nova vida, para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. A luta silenciosa estava prestes a se transformar numa jornada de autodescoberta. Chegar na capital foi como entrar em um outro mundo, meus queridos. Tudo era diferente, uma confusão de sons, cheiros e luzes que eu nunca tinha imaginado. O barulho dos carros, que parecia nunca cessar. O burburinho da quantidade de pessoas andando apressadas pelas ruas. Os prédios altos que pareciam tocar o céu. As luzes fortes dos postes à noite, que transformavam a escuridão em um brilho artificial. No começo, me senti perdida, uma formiga em meio àquela imensidão de concreto, sozinha e desorientada, com o coração acelerado e a cabeça girando. Eu sentia a falta do cheiro da terra molhada, do canto dos galos, do silêncio das estrelas no campo. Mas a família para quem eu fui trabalhar me acolheu com muito carinho, com uma gentileza que me surpreendeu e me aqueceu o coração. Dona Augusta, a senhora que eu cuidava, era uma mulher doce e gentil, com um olhar sereno e um sorriso acolhedor, que me tratava como uma neta, com um afeto que eu não sentia há muito tempo, um carinho que curava feridas antigas. Ela me ensinou muitas coisas, me deu conselhos valiosos sobre a vida, sobre o mundo, me ajudou a me adaptar à nova vida, a entender os costumes da cidade grande, a me sentir menos estrangeira naquele lugar tão diferente. Eu adorava ouvir as histórias de vida de Dona Augusta, suas viagens pelo mundo, seus conhecimentos sobre arte, sobre literatura, sobre música. Ela me incentivou a estudar, a aprender coisas novas, a não ter medo de buscar o conhecimento, de expandir meus horizontes. Com o dinheiro que eu ganhava, que eu guardava com tanto carinho e carisma, fiz um curso de enfermagem em uma escola noturna, depois de convencer a família de Dona Augusta a me apoiar. Sempre gostei de cuidar das pessoas, de ajudar quem precisava, de aliviar a dor do próximo, de oferecer um conforto. E naquele curso eu encontrei a minha vocação, o meu propósito de vida. Descobri que tinha um dom para cuidar, para acalmar,
para transmitir conforto e esperança com um simples toque, com uma palavra amiga. As aulas de anatomia, de primeiros socorros, de higiene, de psicologia, tudo me fascinava. Eu me dedicava de corpo e alma, absorvendo cada ensinamento, cada detalhe, como uma esponja. Meus professores diziam que eu tinha mãos de fada para o cuidado e um coração enorme. Depois de alguns anos, Dona Augusta faleceu, já bem velhinha, deixando em mim uma saudade imensa, um vazio no coração, mas também um legado de amor, de aprendizado e de força que me acompanharia para sempre. Com a experiência que adquiri cuidando dela e com o diploma de enfermagem em mãos, consegui outros trabalhos, como cuidadora profissional, em hospitais e em casas de família. Cuidei de muitas pessoas, de idosos a doentes terminais, cada uma com sua história, suas dores, suas alegrias, seus medos. E em cada uma delas eu via um pouco de mim, da minha luta, da minha capacidade de superar as dificuldades, de me reerguer, de transformar a dor em compaixão. Eu me dedicava a cada paciente com o mesmo carinho e atenção que Dona Augusta me havia dado, como se fossem parte da minha própria família. O meu trabalho se tornou a minha terapia, o meu refúgio, a minha forma de curar as minhas próprias feridas, de dar sentido à minha existência. Aquele trauma da minha juventude nunca desapareceu completamente, meus queridos. As lembranças ainda voltavam, às vezes em pesadelos que me faziam acordar suada e assustada no meio da noite, às vezes em momentos de tristeza profunda, quando a solidão batia a porta do meu pequeno apartamento. Mas eu aprendi a conviver com essa dor, a não deixar que ela me definisse, a não permitir que ela me paralisasse ou me tirasse a esperança. Eu encontrei forças no meu trabalho, no carinho das pessoas que eu cuidava, na minha fé inabalável em Deus, que sempre me guiou e me deu forças para continuar. Eu me tornei uma mulher forte, independente, realizada, com uma profissão que me dava orgulho e propósito, que me permitia ajudar o próximo e ser útil. Construí a minha vida com muito esforço, com muita dedicação, tijolo por tijolo, com as minhas próprias mãos. Nunca me casei, não tive filhos biológicos, talvez porque aquela ferida do passado ainda doesse demais para que eu pudesse confiar plenamente em um homem. Talvez porque eu tenha encontrado a minha família naquelas pessoas que precisavam do meu cuidado, que se tornaram meus filhos de coração, meus netos de alma. E hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo o que eu passei me tornou a mulher que eu sou hoje. Uma mulher que sabe o valor da superação, da resiliência, da empatia, da compaixão. Uma mulher que aprendeu a transformar a dor em amor, a escuridão em luz, a cicatriz em força e ensinamento. E é por isso que hoje eu estou aqui, sentada na frente dessa câmera, compartilhando a minha história com vocês, meus queridos. Porque eu quero que vocês saibam que não importa o que aconteça, não importa o quão difícil seja a situação, não importa o tamanho da escuridão que os envolva, sempre existe uma saída, sempre existe uma esperança, sempre existe uma luz no fim do túnel. A gente pode cair, se machucar, se sentir perdida, mas a gente também pode se levantar, se curar e florescer, mesmo em terra estranha, mesmo em meio à adversidade mais cruel. A alma da gente é mais forte do que a gente imagina, e o amor, o verdadeiro amor,
é a maior das curas. E hoje, meus queridos, aos 78 anos, com os cabelos brancos que são as marcas do tempo e a sabedoria que só a experiência de uma vida cheia de altos e baixos pode trazer, eu olho para minha jornada com profunda gratidão. Gratidão pelas dificuldades que enfrentei, porque foram elas que me moldaram, que me tornaram mais forte, mais resiliente, mais humana e mais compassiva. Gratidão pelas pessoas que me ajudaram no caminho, que me estenderam a mão, que me deram apoio e carinho nos momentos mais difíceis, que foram anjos na minha vida. Gratidão pela oportunidade de ter encontrado a minha vocação, de poder cuidar dos outros e fazer a diferença na vida de alguém, de aliviar o sofrimento alheio com as minhas próprias mãos e o meu coração. Isso é o maior presente que a vida me deu. Eu sei que a minha história é dura, é difícil de ouvir, de digerir. É uma parte da minha vida que eu guardei a 7 chaves por muitos anos, uma ferida que eu temia expor. Mas eu quis compartilhar com vocês porque eu acredito que a verdade liberta, que o silêncio aprisiona e a fala cura, não só quem conta, mas quem ouve também. E eu espero que a minha história possa dar força para outras pessoas que passaram por situações semelhantes, que elas saibam que não estão sozinhas, que é possível superar a dor, reconstruir a vida e encontrar a paz, mesmo que pareça impossível. Eu nunca mais voltei para aquela cidade, meus queridos. Não consegui. A lembrança do que eu vivi naquele lugar ainda é muito forte, muito viva na minha memória, como se tivesse acontecido ontem. A paisagem, os cheiros, os sons, tudo me remete àquela época de sofrimento. Mas eu perdoei. Perdoei meu pai, não por ele merecer o meu perdão, não por esquecer o que ele fez, pois isso seria impossível, mas por mim, para poder seguir em frente, para poder me libertar daquele peso, daquela mágoa que me prendia ao passado, que me impedia de viver plenamente. O perdão, para mim, foi a chave para minha própria liberdade, a porta que abriu a minha alma para a paz. E hoje eu vivo em paz. Tenho meus amigos, que são como irmãos para mim. Tenho o carinho das pessoas que eu cuido, que me dão um amor sincero. Tenho a minha fé inabalável em Deus, que sempre me guiou e me deu forças para continuar, mesmo quando eu pensei em desistir. E tenho vocês, meus queridos, que me ouvem com tanto carinho, com tanta atenção, com tanta empatia. Essa troca, essa conexão que a gente tem aqui no canal é muito importante para mim. É como se eu tivesse encontrado uma nova família, um lugar onde eu posso ser quem eu sou, contar a minha verdade sem medo de ser julgada, sem medo de expor as minhas feridas, sabendo que seria acolhida. Então, meus queridos, se vocês gostaram dessa história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, deixem um comentário aqui embaixo. Me contem o que vocês acharam. Compartilhem essa história com outras pessoas que possam precisar de uma palavra de esperança, de um alento para o coração. Quem sabe a minha experiência, a minha jornada, pode ajudar alguém que está precisando de um incentivo para seguir em frente, para não desistir, para lutar pela sua própria luz. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias da avó. Porque a vida é cheia de surpresas, de desafios, de dores, de cicatrizes, mas também de muitas alegrias, de superações e de muito amor. E eu ainda tenho muitas histórias para compartilhar com vocês, muitas lições que aprendi ao longo da minha jornada, muitas sementes que plantei e que hoje dão frutos. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima conversa, meus filhos. A Benedita de vocês sempre estará aqui para contar e para ouvir.